Muito boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente dá continuidade ao Realidades da Safra, esse quadro em que a gente roda esse Brasilzão para saber como que estão as condições das lavouras das principais culturas que são plantadas aqui em solo brasileiro. E a gente vai conversar com o Nivaldo Forastieri, que é produtor rural e também é consultor da área do agro e que vai trazer para a gente duas perspectivas, a da região de Itambé, no Paraná, e também a região de Diamantino, no Mato Grosso, já que a família tem propriedades nessas duas áreas. Seja muito bem-vindo, Nivaldo. Obrigado, é sempre um prazer estar conversando com vocês, Notícias Agrícolas, a toda a equipe um grande abraço e a todos os produtores, pessoal do agro brasileiro. Nivaldo, então vamos começar pelo Mato Grosso. Como que está a situação aí? A gente já começou o processo de colheita? Sim, aqui na nossa região, vou dar uma perspectiva da onde eu estou andando, né? Município de Diamantino, Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra. Sim, iniciaram as colheitas ainda num ritmo um pouco mais tranquilo. Eu tenho percebido nas empresas de recebimento que não há filas, os caminhões estão entrando e saindo de uma forma tranquila. Então, iniciamos a colheita, algo em torno aí de 15% a 20% já da área já colhida. E tendo em vista né, esse percentual já colhido, dá para estimar como que vai ser a produtividade, como que está a qualidade dos grãos? Sim, eu tô aqui na propriedade da família. Aqui eu não planto, né? É meu pai que planta aqui, então estou mais como consultor aqui agora do que propriamente produtor, que eu sou lá do Paraná. Com relação à produtividade, nós temos que separar um pouquinho, né? Nós tivemos um plantio um pouco mais tarde, algo em torno de 20 dias mais tarde, o plantio do milho, e as primeiras áreas, uma produtividade muito boa. Não é aquilo que se esperava, né? Foi feito um investimento aí para até 150 sacos por hectare nos primeiros plantios, nas áreas mais vermelhas. Não está alcançando esse nível, mas está muito bom, ficando algo em torno de 115 a 125 sacas por hectare, esses primeiros talhões. Então, temos que separar. Esse primeira etapa de plantio, que ficou um pouco mais dentro de fevereiro, final de fevereiro, e do plantio de março. Plantio de março, já caminhando para as áreas um pouco mais arenosas, já com índice de chuva menor, a produtividade e também o investimento foi menor. Então, a colheita vai ser um pouco menor. E aí, no frigir dos ovos, se a gente resolver fazer uma média entre esse milho que teve mais investimento, que a terra é melhor, e esse que foi plantado com um pouco mais de atraso em solo mais arenoso, dá para tirar mais ou menos quantas sacas por hectare em média? Olha, o objetivo foi fazer uma média geral de 100 sacas, mas eu creio que por conta da chuva, simplesmente ela parou no momento que ela sempre para, né? Plantio um pouco mais atrasado fez com que atingisse um pouco mais em cheio, antecipasse um pouco mais a colheita dessas áreas plantadas por último. Então eu creio que ficando algo em torno de 80, 90 sacas de média final aqui na nossa área vai ser muito bom. E, Nivaldo, dessa produção que a gente está tendo nessa safrinha no MT e na propriedade da sua família, quanto por cento que já foi comprometido em contratos antecipados e qual a média de preço dessas negociações? Olha, em contratos antecipados nós tivemos negociação de 30 a 40 reais. Então, nós tivemos alguma troca de insumo a 35, um pouco de troca a 40. O milho, o produtor, pelo menos o pequeno e médio produtor aqui da região, faz muito barter, né? Na questão do milho. E eram bons preços. Então, a gente pode colocar aqui um comprometimento aí de 40% da safra nessa faixa de preço, de 30 a 40 reais, né? Certo, e aí o restante do milho disponível, o produtor, ele está esperando vender ou vai dar uma segurada, vai aguardar melhores preços, agora que a gente viu as geadas, né, no final de junho que atingiram muitas áreas produtoras,
O que o produtor pretende fazer e aí você especificamente? Olha, cobrir os custos, né? Os custos de colheita, os custos de transporte dessa segunda safra. E eu creio que o produtor vai aguardar, o produtor vai tentar galgar melhores preços. Os preços estão bons. Essa safra, a gente tem que lembrar que foi plantada, a segunda safra foi plantada num custo menor. Então, creio que, conversando com os produtores da região, todo mundo vai aguardar um pouco mais para fazer a venda da segunda safra de milho. Lembrando que no Mato Grosso, a questão da armazenagem é deficitária, então, muito produtor optando pelo silo bolsa nas propriedades, aquilo que é colocado em algumas empresas, infelizmente, você tem um prazo para tirar, então, normalmente, até dezembro, você tem que fazer a venda desse milho. Então, o produtor vai dar aquele que não tem armazenagem própria, vai estar optando aí pelo silo bolsa, para especular esse grão, tentar vender um pouco melhor, para compensar a produtividade que é um pouco menor. E, Nivaldo, saindo do Mato Grosso e indo para o Paraná, para a região de També, onde você planta, a situação é outra, né? Se no Mato Grosso a gente fala até do produtor poder segurar um pouco do milho disponível depois que acabar a colheita para aproveitar melhores preços, no Paraná, como é que vai ser a colheita? O que se espera depois das geadas severas que atingiram a região? Olha, infelizmente, eu até brinco, eu estou aqui no Mato Grosso para ver colheita de milho, porque eu não vou conseguir ver colheita de milho no Paraná, infelizmente. O plantio no Paraná, ele atrasou mais do que aqui, então nós tivemos a força do plantio na nossa região, foi toda em março, né? Nós tivemos ali a grande parte das áreas plantadas até 15 de março, e infelizmente a última chuva no Paraná após o plantio foi entre o dia 17 e dia 20 de março. Nós só voltamos a ter chuva dia 12 de maio, porque eu lembro bem que foi no dia do meu aniversário, e com 55 dias de seca, uma seca severa, muito calor e o milho muito novo. Então isso já comprometeu de cara, já comprometeu em torno de 20 a 30% de produtividade. E, infelizmente, né, como é sabido, o Brasil inteiro acompanhou, nós tivemos um frio muito intenso, nada fora do comum. Infelizmente, o milho estava na época errada, né, o desenvolvimento do milho estava na época errada. E no final de junho, 29, 30 e dia 1º de julho, tivemos 3 dias de uma grande geada na região, que, infelizmente, atingiu o milho em cheio, né? O milho ainda não estava preparado, não estava duro, não estava com a massa pronta para receber essa geada e realmente vamos ter uma queda significativa no milho no Paraná, principalmente ali na nossa região. E de quantas sacas por hectare se esperava e agora com essa nova realidade, né? Além da estiagem, com as geadas, quanto que vai se colher, se é que vai colher, né, Nivaldo, que você brincou que foi até ao Mato Grosso para ver colheita de milho? Olha, se esperava no melhor prognóstico, né? Se a gente tinha de 80 a 100 sacas por hectare, se esperava em algumas áreas ali da nossa região no Paraná, porém agora, infelizmente, nós teremos áreas que não será nem... o produtor não vai nem passar a colheitadeira, e áreas de produtividade muito baixa. O grande problema é o comprometimento da qualidade desse milho, né? Que realmente ele começa a arder. Se voltar a chover no Paraná, se tivermos chuvas de repente agora em julho, esse milho pode até brotar. Então é uma situação bem crítica, lembrando que o Paraná, nossa região de Maringá ali também, nós tivemos um problema grande de seca, também na soja, tivemos um problema grande, muita chuva em janeiro, e nós temos casos de produtores que deixaram de colher, inclusive a soja. Deixou de colher a soja e agora com problema no milho. Então, realmente a região vem sofrendo intempéries climáticas nunca antes vista de uma forma contínua, né? Soja e milho. E a questão de negociação, Nivaldo, se vai ter essa quebra tão grande, tão significativa aí na região de Itambé,
houve contratos futuros, né, que foram realizados ou não? E se houve, como é que o produtor vai fazer para resolver essa situação? Olha, o produtor brasileiro, não só nós lá no Paraná, como aqui no Mato Grosso, como todo o Brasil, o produtor brasileiro tem como característica um bom pagador, um bom cumpridor de contratos. Tivemos sim trocas no Paraná, o milho é muito, o produtor trabalha muito em cima do barter, né? Com relação à segunda safra, o produtor vai ter dificuldade de cumprir esses contratos. No meu caso, eu não fiz contrato pelo plantio já um pouco mais tarde, já observando o comprometimento da safra com a seca no início. Eu acabei optando por não fazer contrato, apesar de ter alguns bons contratos sendo ofertados lá no passado no Paraná. Eu optei por não fazer, mas muito produtor entrou para a segunda safra já com barter, com troca de insumo. Então, o produtor realmente vai ter problema para cumprir os contratos. Algo que ameniza um pouco o prejuízo, não estanca o prejuízo. É que o produtor paranaense ele tem por característica, e também por ter conseguido plantar o milho dentro da janela até 15, ali 16, 17 de março, o produtor paranaense fez os seguros. Ameniza o prejuízo, mas não resolve o problema. Infelizmente, o produtor vai ter que amargar esse prejuízo. E eu sempre falo que o produtor, eu trabalho nas duas pontas, né? Como produtor, como consultor, mas o produtor, ele é sempre um otimista. Então, vamos para a próxima safra de soja esperando dias melhores lá no Paraná. Certo, Nivaldo, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas, trazendo essas duas perspectivas de regiões diferentes do Brasil. E você é sempre muito bem-vindo aqui conosco. Eu que agradeço, um abraço a toda a excelente equipe do Notícias Agrícolas, eu acompanho vocês de perto. Parabéns pelo prêmio que alguns de vocês receberam, que o Notícias Agrícolas recebeu. Eu vi no Instagram de vocês recebendo prêmios. E é sempre um prazer. Desculpa estar dentro do carro, mas eu preferi vir aqui para o próximo da sede para pegar a internet melhor e poder conversar com vocês. Nós é que agradecemos a disponibilidade e o importante é a informação, tanto dentro do carro, tanto na lavoura. O importante é a gente trazer essa informação para quem nos acompanha. Muito obrigada, Nivaldo. Eu que agradeço. Um grande abraço. Estivemos aqui, portanto, com o Nivaldo Forastieri, que é produtor rural e também é consultor da área do agronegócio, trazendo para nós perspectivas de duas áreas diferentes aqui do Brasil. Lá no Mato Grosso, região de Diamantino, Tangará da Serra, Campo Novo do Parecis, que é onde a família dele planta milho, e também da região de Itambé, próximo de Maringá, lá no Paraná. Segundo ele, lá no Mato Grosso, na área da família dele, pode ser que no final, na média geral, haja uma certa queda na produtividade, ficando aí em torno de 100 a 80 sacas por hectare, mas de forma geral a produção correu bem. Em alguns talhões em que a terra é melhor, a produtividade vai ser mais alta, em outras em que o milho foi plantado em solo mais arenoso, vai baixar um pouquinho essa média de produtividade, mas de forma geral, o milho correu muito bem na região lá de Campo Novo do Parecis, Diamantino, Tangará da Serra, e aí cerca de 40% dessa produção já foi comprometida com contratos em torno de 35 a 40 reais a saca, e segundo o Nivaldo, cobrindo bem os custos de produção, mas agora o milho que ficar disponível, o produtor vai segurar um pouco e esperar melhores preços. A situação lá na região de Itambé, no Paraná, entretanto, é muito diferente. Segundo o Nivaldo, praticamente não vai se ver colheita de milho lá nas propriedades. Segundo ele, a intenção era de uma produtividade em torno de 80 sacas por hectare, porém, por causa de uma estiagem que durou cerca de 55 dias e comprometeu muito o período vegetativo do milho, e depois, agora, no final do mês de junho, 3 dias de geadas muito severas, essa produtividade pode cair até para 15 sacas por hectare. Segundo o Nivaldo, ainda tem produtores que nem vão entrar com a colheitadeira na lavoura e que não vão conseguir cumprir com os contratos feitos antecipadamente. No caso do Nivaldo especificamente, ele conta que não realizou contratos antecipados justamente porque o milho foi plantado em atraso e correria o risco, então, de
sofrer com perdas severas, mas de forma geral, o produtor de milho lá da região de Itambé vai amargar com esse prejuízo. Eu fico por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.